Segundo de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Diga comigo, mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, voltou a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Até aí. Pai, continua falando conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Eu colocaria como título desta mensagem, no dia de hoje, nas condições de hoje, contextualizando o dia da sentença. O dia da sentença. Nós, como crentes, nós buscamos sempre a justiça e fugimos do juízo. Buscamos sempre a justiça e fugimos do juízo. O juízo é bom contra aqueles que nos perseguem, ameaçam, os prejudicam. Aí nós queremos invocar o juízo de Deus. Mas a igreja, ela não sabe nem o que é juízo e nem o que é justiça. Por isso a igreja, ela vive a revelia da vontade de Deus. Porque ela deixa de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para ela, como graça e favor. Aqui, quando nós olhamos para a oração do rei Ezequias, diz que ele recebeu do profeta Isaías uma sentença. Repete comigo de novo, uma sentença. Quando no versículo 1 disse na palavra: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Quando o profeta chegou lá, talvez ele tivesse pensado assim: a justiça de Deus chegou para mim, porque eu sou um rei bom, eu tenho andado na presença de Deus, e tenho feito o que é bom, diante dos teus olhos, diante dos seus olhos. Só que o profeta, ele não chegou com uma palavra de justiça, ele não chegou dizendo: rei, daqui 3 dias o Senhor te colocará de pé, viverás, não morrerás, acalma o teu coração. Não foi esta palavra que ele recebeu. Quando ele soube que o profeta estava ali, quando lhe anunciaram
que Isaías estava ali, ele disse: talvez no íntimo do seu coração, Deus tem uma palavra de cura para mim. Deus tem uma palavra de vida para mim. Deus tem uma palavra de libertação para mim. Porque no íntimo do coração dele, ele sabia que estava ruim. Ele sabia que estava piorando. E ele pensava, possivelmente, que morreria, se o quadro continuasse se agravando. É nesta hora que nós queremos a intervenção do céu. É nesta hora que nós queremos a intervenção do céu. Mas a maior parte das vezes nós não queremos que o céu interfira. Você quer fazer tudo do teu jeito. Você quer fazer tudo à sua maneira. Tem uma música que Frank Sinatra canta, que diz assim: fiz tudo do meu jeito, my way. Imagina só, você não quer que o céu interfira, só quando você precisa de um milagre, só quando você precisa de um socorro, só quando você precisa daquilo que naturalmente não pode acontecer, não dá para acontecer, não vai acontecer. Aí nós nos tornamos espirituais. Só que esta espiritualidade é casca, é fachada, é etiqueta, é rótulo, é simulacro. E nós precisamos compreender com profundidade aquilo que o Espírito quer nos revelar. Porque Deus, Ele não quer se intrometer, mas Deus quer agir. Deus quer intervir para te proteger, guardar, te livrar. Tem coisa que você não entende, tem coisa que você não avalia, porque há necessidade de se ter discernimento espiritual para compreender a grandeza do amor de Deus. Imagine então que nós fazemos de conta que somos crentes, porque é fácil bater palma, é fácil cantar, é fácil dançar, mas é difícil viver aquilo que a gente louva, e é difícil viver como adorador. A gente frequenta a igreja, e igreja hoje é um modismo. Existe o que se chama de grife gospel. Se você está num lugar onde não te agrada, você vai para um outro lugar, porque hoje a pregação tem que agradar você, o louvor tem que agradar você, a adoração não é mais para Deus, é para você, tem que agradar você, tem que ser do seu jeito. É por isso que muitas vezes você diz: eu não me encaixo nesta igreja. Na verdade, nós não nos encaixamos nos padrões de Deus. A forma de Deus é muito justa para nós, a maior parte das vezes. Porque evangelho para nós, em nossos dias, tem que mexer com o nosso ego, tem que nos deixar em estado de euforia. Não pode tratar com os nossos valores.
os nossos princípios. Não pode mexer com as nossas estruturas ocultas, secretas, íntimas, pessoais, com as nossas vaidades. Não pode. Então, igreja para nós, de repente, é como se fosse um clube, uma confraria, uma fraternidade. E você precisa compreender que a igreja local que você faz parte nasceu no coração de Deus. Jesus morreu por esta igreja, e nós precisamos morrer por ela, e nós precisamos entregar a nossa vida por ela, e nós precisamos nos sacrificar por ela. E o que você tem feito pela sua igreja? Nada. Se o pastor morre, você vai procurar uma outra igreja. Mudei de igreja, o pastor morreu, eu gostava dele, eu estava indo na igreja por causa dele, então eu estou aqui nessa igreja agora, e orar para o pastor de lá não morrer, senão ele muda de novo. Amados, a nossa afeição está no homem. É importante amar o pastor da igreja. A Bíblia diz que você deve amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, trazê-lo na mais profunda estima e consideração. Mas a Bíblia fala do amor não fingido, porque tem gente que fala que ama, mas não demonstra esse amor. E eu sempre digo para a igreja: amados, se vocês quiserem agradar o meu coração, faz para Deus, não faz para mim. Então, a igreja dos nossos dias precisa criar raízes profundas. É por isso que eu vou promover esses irmãos queridos que me acompanham já há muito tempo no ministério. Já deram provas de lealdade e fidelidade. São por mim, são pela igreja de Cristo, são irmãos que têm um chamado, um ministério. E eu dizia para Deus: Deus, não me deixa morrer sem consagrar esses meninos. Porque para mim é uma honra. Amém? Tem coisa que é do coração do Pai. Agora imagina só, tem gente que está na igreja também há muito tempo, não quer desenvolver chamado, não quer desenvolver ministério, ora está em pé, ora está se arrastando, ora está na igreja, ora está no mundo, ora diz que está compromissado com Deus, ora desaparece. Não seja você uma pessoa assim. Qual o teu chamado? Qual o teu ministério? As pessoas estão morrendo, e muitas delas sem Deus, e você está calado, porque o teu coração está longe de Deus. Tem irmão que está 10 anos na igreja, me liga, fala: pastor, eu não sei orar, a pessoa que está morrendo, o que eu faço? Grava uma oração aí, me manda. Não sabe fazer um aconselhamento? Fofoca sabe. Olha a diferença. Fazer fofoca é fácil, porque o diabo ensina, e o diabo ensina aqueles que são bons alunos. Agora, o Espírito Santo quer ensinar, mas se a pessoa não quer aprender com Deus, porque tem que mudar a companhia, tem que mudar os lugares que frequenta, tem que mudar de vida. Então, para eu aprender com o Espírito Santo, que é o professor, o ensinador e o mestre, eu preciso ter coração.
Se eu não tiver coração, a lição que eu recebo, que é a semente que eu recebo da parte de Deus, cai no meu coração, e ela não cria raízes, não cresce, não floresce, não produz frutos. Então chega uma hora que você tem que entender o que é a justiça e o que é o juízo. O juízo é a sentença, e quando a sentença chega, quando o filho é desobediente, quando ele é de dura serviço, quando ele ignora os conselhos de Deus, quando ele despreza o Senhor, a sua instrução. Amados, não dá para ficar brincando com a verdade. Chega uma hora que a sentença se estabelece, e a gente não pode perder tempo. Então imagina só que o rei Ezequias estava à espera de uma boa notícia, que não chegou. Chegou a sentença: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Imagina para um rei, cheio de planos na cabeça, alguém que foi usado poderosíssimamente por Deus, desde a sua mocidade, ele é promovido, colocado sobre o trono, e de repente o rei Ezequias se torna alguém assim de destaque como rei. Só que chega uma hora, amados, que Deus tem que frear a gente. Dia desses, Luiz Hermínio operou de uma hérnia. Ele tinha tido uma diverticulite, quase morreu. E ele falou: por que, Deus? Deus disse para ele: se eu não parar você, você vai morrer, seu doido. Homem de Deus é assim. A gente não quer parar, mas a gente precisa parar. Eu sei que você não quer parar, mas você precisa parar. Tem mulher que diz assim: se não sou eu nessa casa, o que é que vai ser de vocês? Nunca mais fale isso. Porque eu cozinho, porque eu lavo, porque eu passo, porque eu arrumo. O teu valor não está nisso, minha irmã. O teu valor está na pessoa que você é. O teu marido tem que reconhecer esse valor, e os teus filhos têm que reconhecer esse valor. Mas para reconhecer esse valor, eu vou te fazer um pedido com muito amor. Não fique chateada comigo. Você precisa se dar valor. Quando você fala assim, você não se dá valor. Você não precisa que ninguém fale e reconheça. É a família que Deus te deu. Não é perfeita, mas pode ser uma família feliz. Se você pensar de forma diferente, o clima já fica mais leve. Você vai agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá saúde para poder lavar para eles, passar, cozinhar, arrumar a casa. O Senhor deu uma família tão linda para nós.
obrigado pelo meu marido, pelos meus filhos. Então muitas vezes nós somos vítimas capazes. Você precisa aprender o que é autorresponsabilidade. Vocês pensam que as pessoas reconhecem o trabalho de um pastor? Claro que não. Todo dia pedrada, paulada, calúnia, injúria, difamação, julgamento, crítica. Somos execrados em praça pública. E você pensa que isso mexe comigo? Nem um pouco. Eu sei quem eu sou em Cristo. Tem irmãos que vão-se embora e nem se despedem, nem agradecem por tantos anos de caminhada juntos. Cuidamos, suprimos, passamos madrugada juntos chorando, orando. Amados, a ingratidão dói mais para o ingrato. Não é por causa disso que eu vou parar o meu ministério servidor. Eu tenho que cuidar de outros filhos. A vida destas pessoas para, estaciona, a minha não pode parar. Sempre quando alguém falar alguma coisa para você, principalmente de um pastor, você faz o que Jesus mandou. Uma árvore nós conhecemos pelos frutos. Quais os frutos do pastor Alberto? E quais os frutos desse irmão ou dessa irmã? Quais os teus frutos? Se você não tem, muda isso. Comece por ser uma pessoa íntegra, inteira. Deixa Deus lapidar o teu caráter, sua personalidade, temperamento. E o ministério vai ser algo natural na tua vida. Porque tem gente que quer forçar ministério. Você sabe por que eu louvo os irmãos da nossa igreja? Porque ninguém está atrás de posição, cargo e lugar. A gente precisa compreender isso. Hoje eu estou líder. Amanhã, de repente, pode não estar. É ocupar um lugar que Deus preparou. E para isso nós nos devemos, nós devemos nos dedicar. Vamos voltar para Ezequias. Aí está lá Ezequias. E recebeu a palavra do profeta. A sentença, você vai morrer. Você sabia que a batalha espiritual que alguém trava debaixo do Covid é muito grande? Porque o diabo fica falando na cabeça. Você vai morrer. Você não vai passar por essa. E teve irmãos que não sabiam que eu estava com Covid. Aí me ligava e dizia assim: pastor, o senhor não sabe, meu vizinho que morreu de Covid. Vou dizer para o senhor, começou assim um ardumezinho no zóio dele, igual eu. E pesou assim um pouquinho a cabeça, não doía, mas pesou, igual eu. E de repente, pastor, parece que ele ficou meio fraquinho. 2 dias, pastor, morreu. Falei: pois é, irmão, é só a graça, né? Aí tocava o telefone. Oi, pastor, tudo bem? Estou tentando falar com você, não consigo. Mas graças a Deus só atendeu. Pastor, estou triste demais. Que foi, filho?
Um amigo meu lá do trabalho morreu de Covid. Foi mesmo? Foi, pastor. Morreu. Estava bem. Mas do nada, de um dia para o outro, piorou, morreu, pastor. E eu vou contar para o senhor como é que foi que aconteceu. Começou a ser um ardumezinho nos olhos dele. Igual eu. Aí depois a cabeça começou a pesar um pouquinho. Não doía, pastor, mas parece que tinha alguma coisa errada. Igual eu. Começou a perder a fome, pastor. Não comia, não sentia paladar, não sentia olfato. Igual eu. Falei, o recado foi dado, irmão. Deus abençoe. Morreu, pastor. Está entendendo como é sério o negócio? Então é uma batalha espiritual que você trava. E você tem que estar firmado em Deus. Viver para mim é Cristo. E morrer para mim é ganho. A minha vida está nas mãos dele. E é tão bom, amados, você ter essa paz. Então quem é casado, pensa no marido. Casada, né? A mulher pensa no marido, e o marido pensa na esposa. Eu não posso morrer. Eu não posso deixar o meu velho, né, diz. Eu não posso deixar a comadre. Os meninos estão grandes, se vira, mas eu vou sentir uma saudadezinha. Na hora, passa muita coisa na cabeça. Pesadelo que você sente. Temos gente aqui da igreja que foi para o hospital e via demônios à noite. Ouvia gritos, gemidos. E era crente conversando com crente. Você é crente, não é? Você viu o que aconteceu de madrugada? Eu vi, você viu? Vi. Ora por mim que eu oro por você. Batalha espiritual, amados. Eu sei que tem gente que ouve essas coisas, diz que é balela, que é coisa da cabeça, que é porque ela está impressionada por conta da doença. Mas nós sabemos que a luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, hostes do mal, espíritos enganadores. Amados, nós sabemos que esse espírito de morte tem varrido o planeta. E vou te falar mais, não tem bom, hein? Vai o católico, vai o crente, vai o espírita, vai o budista, não tem bom. Vai aquele que é do partido da esquerda, aquele que é do partido da direita, aquele que é de centrão, aquele que é das profundezas. Vai todo mundo. Vai o solteiro, vai o casado, vai o rico, vai o pobre, vai o ignorante, vai o iletrado, vai o inteligente. Não tem bom. Então, como é que você está vivendo a vida? Foi isso que o profeta foi fazer lá no palácio. Ô rei, como é que você está vivendo sua vida? Ezequias, como é que você está vivendo sua vida? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás certamente, não viverás. Ele não está dizendo assim, ó, Ezequias, lava o carro, corta a grama do jardim, limpa a casa. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus não está preocupado com isso. Quem se preocupa com isso somos nós. Sabe por quê?
Nós somos pessoas do supérfluo. Quando a gente tem que se agarrar em alguma coisa, a gente se agarra naquilo que não tem valor. E o que é que tem valor para você? Aquilo que tem valor para Deus. Se não tiver valor para Deus, não tem valor nenhum para você. Vai ficar aqui. É mais fácil mexer naquilo que é de fora do que naquilo que está lá dentro. Eu entendo você. Eu também, durante muito tempo, eu não quis mexer naquilo que estava aqui dentro. Até um dia que eu orei e disse assim: Deus, joga a luz nos cantos. Joga a luz naquilo que eu escondo. Joga a luz naquilo que eu não quero tratar. Porque tem coisa que a gente quer fugir. A gente não quer encarar de frente. Por que você não quer fazer discipulado? Atendimento, aconselhamento? Porque você não quer que venha a luz aquilo que você anda fazendo a vida inteira, e aquilo está amarrando a tua vida, e se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. Você tem que orar e dizer: eu preciso disso. Deus, joga a luz hoje nos cantos do meu coração, naquelas partes, sabe, que a gente quer ignorar, quer desprezar. Quem olha para você pensa que está tudo bem, ó. Você tem uma cara de espiritual, meu irmão. Mas você pode enganar mim, você pode enganar quem está do teu lado, mas a Deus nem eu engano, nem você engana, ninguém aqui engana, e você que está em casa não engana. Aqui o rei Ezequias está sendo interpelado por Deus por conta disso. Aí o que ele faz? Diz a Bíblia que ele se vira para a parede e ele começa a chorar. Deixa eu te falar algo. Você está acostumado a chorar para o mundo. Você chora de raiva, de ódio, mas você não chora por quebrantamento. Você não chora de arrependimento. Nós temos que orar e pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos, porque as coisas de Deus não mexem com o nosso coração. A gente fica chateado por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, se desentende por qualquer coisa, perde amizade por qualquer coisa, muda de igreja por qualquer coisa. Amados, aqui o profeta falou para Isaías falou para o rei Ezequias: dá uma olhada na tua vida. E a gente não entende, porque parece assim muito breve, né? Foi tudo muito rápido. Mas imagina o filme que passou na cabeça do rei Ezequias. Dorme com uma bomba dessa, dorme com um barulho desse. Ó, Deus mandou aqui para dizer que você vai morrer, tchau. Peraí, profeta, já foi. Para mudar essa sentença só? Para mudar essa sentença só? Para mudar essa sentença só? Para mudar qualquer sentença só? Para mudar qualquer sentença só? Para mudar qualquer sentença só? Você precisa aprender a mudar sentenças na tua vida. Eu não sei se durante o período do Covid eu fui um Ezequias. Eu só sei que eu me virei para o lado da parede e chorei amargamente durante dias, clamando por misericórdia. E olha a oração que Ezequias faz,
Que coisa linda. Segundo de Reis 20:2, e virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: de duas uma, você pode se revoltar, xingar, falar palavrão, ou você, algum dia da tua vida, vai se converter. Você precisa se converter algum dia da tua vida. Irmão, ouça o que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Você vai precisar se converter algum dia da tua vida. Ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que andei diante de ti em verdade. Você podia fazer essa oração? Deus, eu andei na tua presença em verdade. Olha a oração do rei. Talvez a sua oração fosse assim: Deus, me perdoa porque andei na tua presença, nos teus caminhos, na mentira. Eu fui hipócrita, falso, mentiroso. Mas ele diz assim: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Sabe o que é o coração perfeito? Eu vou te falar. Alguém faz alguma coisa por você, contra você, e você não guarda. Você não paga o mal com o mal. Você não se vinga. Você não desce ao mesmo nível. A pessoa te prejudica, você quer se vingar? Não. Coração perfeito, sabe o que é? Você monitorar o teu coração, para nenhum sentimento errado entrar. Porque senão você fica chateado com os outros, com raiva, com sentimento de injustiça, e você quer dar a paga. Então aqui ele diz o seguinte: andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Preste atenção. Nós queremos fazer as coisas para as pessoas. Nós queremos que as pessoas percebam, que as pessoas enxerguem, que as pessoas retribuam aquilo que fazemos. Mas aqui ele está dizendo assim: o que eu fiz não foi para me aparecer para os homens, eu fiz para ti. Tudo que eu fiz para o Senhor. Tudo que você tem feito é para Deus ou é para você mesmo? Porque tem gente que vive para Ele. Irmão, qual é o teu sonho? Eu quero uma casa, quero um carro, quero fazer uma viagem internacional, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero ter uma vida desafogada. Ele pensa só nele, ele não está pensando em Deus, no reino, na obra, na pregação do Evangelho. Ele não põe uma pessoa dentro do carro para trazer na igreja. Ele não vai visitar uma pessoa. Ele não vai orar por ninguém. Ele não vai levar uma cesta básica. Teve um irmão que falou: pastor, todo mês pede cesta básica, né? E eu vou te falar uma coisa: a gente muitas vezes não tem para ajudar, e de repente se sente até mal, porque tem que dar cesta básica. Eu falei: irmão, ninguém é forçado a nada. Mas eu quero te falar um segredo. Todos os irmãos que de coração têm abençoado outros irmãos, Deus tem cuidado e não tem faltado nada. Se eu fosse o irmão, sabe o que eu faria? Eu orava a Deus e dizia: Deus, eu não quero dar 1 quilo de qualquer coisa. Eu quero que o Senhor me abençoe para eu dar uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas. Porque esse tipo de
coisa que você está dramatizando não cabe na vida de um homem de fé. Eu gostaria de ouvir de uma ovelha o quê? Pastor, olha, a gente recebe saquinho amarrado na boca, mas a pessoa traz o último dela. Você acha que Deus não vai honrar uma oferta dessa, irmão? Tem irmã que traz um pacote de macarrão quebrado no meio e amarrado, coladinho. Você acha que Deus não vai honrar uma pessoa que tem um coração desse? Ela abre a despensa dela e fala: é o último que eu tenho. Mas tem gente passando coisa pior do que eu. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer minha parte. Aí você que tem, vai reclamar. Vai reclamar. É triste, amados, porque o diabo, ele quer que as pessoas sejam avarentas. Quando o diabo disser para você não dê, aí você vai dar. E sabe qual é a boa oferta? É quando você ouve ele dizendo assim: é muito, não dá não, vai fazer falta. Aí você entrega. Se possível, dobra. Uma coisa eu sei: Deus abençoa o seu povo. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E te prepara para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, principalmente nesse tempo profético. Esse tempo para nós não é um tempo de morte, é um tempo de vida. Esse tempo para nós é um tempo de milagres, grandes milagres. Não deixa o diabo bombardear a tua fé. E olha só, e chorou Ezequias muitíssimo. Aí você diz: mas deu tempo? Amados, nós temos que estar conectados com Deus. E chorou Ezequias muitíssimo. Chega na tua casa hoje, arruma um canto lá. Everaldo tem um lugar lindo. Ele construiu uma parte superior lá da casa dele. Dá para pôr uma cadeira lá, como ele sempre faz. Everaldo, como as pessoas são pessimistas. Everaldo também passou pelo vale da sombra da morte. Olha o que são os irmãos. Eu acredito que o diabo usa mesmo. Everaldo, né? Construiu tudo isso aí. Só Deus, né? Porque pode ser que ele nem desfrute. Ele perdeu um cunhado muito querido, mais próximo que um irmão. Tem gente, Everaldo, que quer que a gente viva. O inimigo quer que a gente morra. E o diabo usa a boca das pessoas. Por que eu estou falando isso? Para ele valorizar a casa dele, a mulher dele, a vida dele, mais do que ele tem valorizado. De cada vez que você sentar lá, você fala assim: meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Nós precisamos profetizar vida e não morte, amados. Estenda as mãos aí para o teu irmão de longe e diga assim: você vai viver muito em nome de Jesus. E Deus vai te usar poderosamente. Aplauda o Senhor. Quantas vezes você já ouviu: você precisa mudar? Pergunta. E mudou? Não. Pode ser que Deus estivesse usando alguém para dizer que você tinha que mudar.
mas você não viu Deus nesta pessoa. Quantas vezes foi o homem falando, mas quantas vezes foi Deus falando através do homem. A vida é feita de avisos e advertências da parte de Deus. Vou repetir. A vida é feita de avisos e advertências da parte de Deus. Deus quer nos livrar da condenação eterna. A grande questão é que a natureza caída do homem despreza o conselho de Deus. O homem carnal vai buscar os prazeres deste mundo e ele despreza as coisas vindouras. Que esta palavra de hoje possa transformar você num crente melhor. Deixa eu te falar algo do fundo do meu coração. Você não precisa passar pelo Covid para se converter. Você não precisa passar pelo que eu passei, pelo que outros irmãos passaram. Não arrisca a sorte. Não brinca com a sua vida. Uma coisa que, se você não fez até hoje, comece a fazer. Ame a sua vida. Ame as oportunidades que Deus tem te dado. Mas faça a diferença. Porque se você parte hoje, que legado você deixou? Que marca você deixou? Tem gente que deixa marca, tem gente que deixa mancha. Com a mensagem que você deixou. Que semente você plantou? Que jardim você cultivou? Uma coisa eu quero falar para vocês. Eu estou no ministério há quase 30 anos. Eu tenho colhido frutos lindos de coisa que começou lá atrás. Famílias que me encontram até agora e dizem assim: pastor, foi você que ganhou meu pai para Jesus, a minha mãe. A nossa família se converteu, desceu as águas. Me casei, tenho os meus filhos já se casaram, já sou vô, já sou vó. Não é uma coisa linda isso, gente? Deus te chamou para fazer a diferença. Não seja aquele crente frequentador de igreja. Seja comprometido. E a partir de hoje, você vai tomar uma posição com Deus. E vai ser o melhor crente que você pode ser. Vai ser dizimista, ofertante fiel. Vai ser mordomo e dispenseiro fiel. Vai evangelizar. Vai ser um missionário deste tempo. Você vai ser uma pessoa que, quando louvar aqui neste lugar, é como se fosse o último louvor que você estivesse entregando para Deus na terra. E quando você adorar, é como se fosse a última adoração que você estivesse entregando para Deus na terra. Quando a palavra for ser ministrada, que você possa abrir os ouvidos para receber tudo aquilo que até hoje a distração não permitia que você recebesse. Não falte mais em culto. Não falte. Pare de passear de lugar em lugar. Se posicione em Deus. Deixa Deus fazer uma obra linda na tua vida.